Olá, queridos professores, queridas professoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de análise, leitura e discussão de textos propostos na minha pesquisa de dissertação. Eu sou aluna do mestrado profissional em Educação Física, o PROEF, e esse é o meu produto final. Hoje nós vamos para o episódio de número 2. O texto utilizado foi do professor Mauro Betti e foi publicado em 2018. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse encontro, junto às professoras, nós lemos os textos e discutimos através de slides em que eu preparei previamente. Vou deixar os slides aqui para vocês, para quem tiver interesse. E aí, diante desses pontos levantados, nós conversamos, analisamos e refletimos sobre as ideias de Mauro Betti sobre o tema proposto. O professor ele já inicia falando que ele não é contra a existência de uma referência comum curricular, de modo a possibilitar iguais direitos de aprendizagem a todos. Porém, essa é uma tarefa polêmica e desafiadora, principalmente porque nós estamos aí inseridos dentro de um Brasil com muitas culturas, com muitas possibilidades e regionalidades que compreende uma gama muito rica de conhecimentos e aprendizagens que são aí entendidos como essenciais para serem tidas como norteadoras. Bem, a BNCC na versão final para o professor, ela apresenta algumas finalidades da educação, objetivos de aprendizagem e distribui os conteúdos ao longo de todos os ciclos do ensino fundamental. A base, o professor entende que ela não trata de forma explícita o como ensinar ou o para quem ensinar. Dessa forma, ela não padroniza algo que também não caberia a ela como documento norteador. E aí ele coloca as concepções e as finalidades da educação física na BNCC. Ele traz agora de forma específica a nossa área. Na base, o professor entende que é proposto uma abordagem culturalista da educação física escolar, né? Quando diz que o movimento humano ele está inserido no âmbito da cultura e não se limita ao deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal, né? Também inclui a área de educação física nas linguagens. São 5 áreas e aí, dentre essas 5, a educação física é entendida como área de linguagens. Porém, há um equívoco aqui ao professor, porque ele inclui a área de educação física na área de linguagens, porém ele não identifica, fundamentando o porquê dessa tal inclusão. Para o professor, essa explicação deveria estar diretamente relacionada a um campo que é pouco explorado na educação física, que é o campo da semiótica. E a educação física, ela está diretamente relacionada a esses signos, não apenas os linguísticos, mas também os gestos corporais, as imagens, os olhares, os toques, os sons, que são carregados de representatividade e significação, como interpreta o professor Betti. Um outro problema é o que isso pode causar. O que essa falta de explicação da educação física como área de linguagens pode causar na interpretação dos professores de educação física nesse momento. Então foi uma das situações que nós conversamos junto às professoras e fizemos com que elas pensassem o que isso representa para a área e para a interpretação do documento. Outro ponto colocado pelo professor está relacionado ao conteúdo jogos e brincadeiras. Segundo a BNCC, esses jogos e brincadeiras elas devem ser tratados de uma esfera local para uma esfera regional e depois mundial. E aí é fácil da gente perceber dentro da nossa realidade docente que isso, de certa forma, não tem uma divisão, né? Não é como se fosse uma cebola que a gente vai descascando e aí nós vamos por camadas nesse processo de aprendizagem, né? Na verdade, não há isso. Há que os meninos tenham contato direto com tecnologias, grande parte deles, e através de pesquisas nos meios de comunicação, na mídia, eles conseguem sim reconstruir esse conhecimento de uma forma global, né? Então não há como subdividir isso em camadas para a gente tratar, por exemplo, os jogos e brincadeiras. Um outro ponto considerado muito importante foi que o professor Mauro Betti
ele fez uma tabela. Nessa tabela, ele contou quantos verbos são utilizados nas habilidades de educação física da BNCC. Então, dos 40 verbos mais utilizados, nós temos 4 que estão lá em cima no topo, como os muito utilizados, que são o identificar, o experimentar, o fruir e o utilizar. Vejam, experimentar, fruir e utilizar. Experimentar uma observação aí, ele não está relacionado, não deve estar relacionado apenas à vivência ali, né? O experimentar, ele tem que estar relacionado ao reconstruir de conhecimento e não apenas aquela experiência de que nada valeu. Os menos utilizados estão relacionados ao discutir, ao recriar, ao diferenciar e produzir e ao formular. Vejam, são verbos muito importantes nesse momento. Fazendo o link do que nós acabamos de falar sobre gênero, é importante a discussão sobre isso. É importante recriar aí conhecimentos. É importante produzir e diferenciar. E é importante formular. Então, nós começamos a perceber, a concordar aí com Mauro Betti que há uma via contrária entre o que se propõe na introdução do documento e o que se propõe aqui junto às habilidades e competências da educação física. Uma outra questão levantada pelo professor foi sobre a exclusão de algumas habilidades. Na primeira versão, haviam cerca de 160 habilidades. Para a última versão, foi redigida aí uma diminuição muito grande dessas habilidades. O problema não é retirar habilidades, o problema é quais habilidades foram retiradas, porque essas habilidades que foram retiradas, elas estão relacionadas a temas sociais de grande urgência. E aí ele destaca a etnia, a equidade social e o gênero, que foi retirada da discussão de habilidades na BNCC, na última versão. Um outro exemplo está relacionado aos nossos dados aqui no Espírito Santo. Infelizmente, nós temos a capital, que é Vitória, que tem o maior índice de feminicídio do Brasil. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Muitas mulheres são mortas pelos seus parceiros e companheiros. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos de levar em conta quando nós formos construir os nossos currículos. Mesmo esse tema de gênero, de violência contra a mulher, de restrição da mulher na sociedade, nós precisamos sim fazer com que eles estejam presentes dentro das nossas aulas e dentro dos currículos que estão sendo construídos através da BNCC. Há um erro grave, nós percebemos, quando a BNCC não traz sobre isso. Eu vou deixar aqui uma das minhas aulas que eu fiz aqui na pandemia, compartilhei com os meus alunos nesse momento que nós estamos em casa, sobre gênero na educação física. E eu trago alguns desses pontos, né, que são importantes para a discussão. E eu coloco também por que o feminicídio ele incomoda muito menos do que o feminismo. Nas nossas discussões da sociedade, o ser feminista ele incomoda muito mais do que esse índice enorme que nós temos da nossa capital, que é o índice de feminicídio. E eu coloco os meus alunos para pensarem. Claro, eu não estou respaldado pela BNCC. De certa forma, eu não tenho aí um embasamento teórico de um documento, de uma diretriz, porque ela deixa essa brecha, ela tira essa possibilidade da gente falar sobre gênero. Mas ela não retira a nossa possibilidade como professor de tratando disso em nossas aulas, o que é muito importante e necessário nesse momento. Para finalizar, o professor Mauro Betti, ele percebe que a tríade que sustenta a educação física relacionado ao pensar, agir e sentir, elas ficam à sombra de um documento tão importante. E isso pode gerar interpretações dos professores de forma equivocada e também pode vir a empobrecer currículos norteados pela BNCC. Bem, eu te agradeço e deixo aqui um questionamento. No final desse episódio, eu provoquei algumas questões. Vou provocar uma aqui com vocês. Bem, você, professor, aí dentro da sua realidade, você se considera autônomo
para reinterpretar e reescrever habilidades e competências que não estão presentes na BNCC Educação Física, como, por exemplo, o gênero, a etnia e a equidade social? Fica o questionamento. Até a próxima. Muito obrigada.